Voltamos a apresentar Só da Vasco. Programa Só da Vasco. Apresentação Márcio Santos. De volta com o programa Só da Vasco, 9 horas mais 49 minutos, seguindo aqui na repercussão do tema da reunião de ontem, que culminou com a aprovação do orçamento do ano de 2013, do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama, e dessa vez aqui na linha com um contato duplo. Um primeiro contato, né, na verdade contato com dois conselheiros do Vasco, o nosso querido Vitor Roma, que é um dos integrantes lá da Comissão de Orçamento, e o nosso querido Tadeu Corrêa da Silva, que além de conselheiro é também vice-presidente, né, da faixa de Infanto Juvenil. Além disso também era o responsável designado ontem lá pelo grupo de conselheiros voluntários para estar conduzindo a mesma por parte do grupo. Então vamos saudá-los. Vitor, boa noite. Prazer tê-lo aqui participando do Só da Vasco, fazendo a sua estreia, na verdade. Esperamos a primeira de muitas vezes. Boa noite, tudo bem, amigo? Boa noite, Márcio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer, aguardei muito tempo aí a oportunidade de estar participando pela primeira vez do programa. E, assim, é uma oportunidade legal, porque foi depois de uma noite, acho que especial, onde culminou o entendimento, em todo um processo corrido. Aconteceram vários desentendimentos sobre as ideias e, no final das contas, as conversas, os entendimentos. E você foi muito importante porque você conseguiu juntar duas peças que fizeram a coisa acontecer. A gente caminhou para o orçamento aprovado e, se Deus quiser, com 2013 a gente tem que ser. Isso aí, e a gente vai ter oportunidade já estar fazendo, né, todo o detalhamento de como é que foi desenhada, né, essa aprovação de ontem do orçamento de 2013. Agora vamos saudar o nosso querido Tadeu Corrêa da Silva na escuta, né, ele que já participou já em outras oportunidades conosco aqui no programa, e é o convidado dessa vez para falar sobre esse tema orçamento. Tadeu, boa noite, prazer tê-lo novamente aqui participando do Só da Vasco. Tudo tranquilo? Boa noite, Márcio, boa noite, Vitor, boa noite o seu público ouvinte. Muito obrigado pelo convite para poder falar com vocês, em especial o Vitor aí, pela forma com que eu comecei a admirar ele pelo trabalho que ele tem feito. Isso aí, maravilha. Então, a gente falando um pouquinho, né, fazendo uma rápida rebuscada desse tema aí, o Vitor, que também é colunista lá do site Super Vasco, assim como eu, e eu nas minhas colunas venho batendo há muito tempo na tecla da necessidade de haver lá um recadastramento de funcionários, um corte. Primeiro porque quando entrou a gestão Roberto Dinamite, o número de funcionários já era muito grande em relação àquilo que o Vasco precisa hoje no seu dia a dia. E, por incrível que pareça, na gestão Roberto Dinamite esse número se ampliou, né? Ao invés de se reduzido, ele acabou se ampliando, o que tornou necessário, né? Que as pessoas falam cortar na carne, mas você cortar na carne aquilo que você tem de excesso, na minha opinião, não é nem cortar na carne, né? Porque foi algo que foi acrescentado, que não cabe aqui agora a gente entrar no mérito, mas que acabou onerando muito o clube. Eu até disse já que o Vasco deve ter hoje uma das maiores folhas salariais do Brasil, se não a maior, juntando aí futebol com aquela parte lá de funcionamento de dia a dia, de administrativo, de todos os esportes, todos os departamentos. E essa necessidade desse corte torna-se imperativa para 2013 e para os anos seguintes, principalmente sendo feito de maneira criteriosa, você buscando saber aonde é que há um inchaço ali do número de funcionários, ou funcionários que eventualmente estejam em disponibilidade, recebendo seus salários, mas sem estar prestando o devido serviço ao clube, não por culpa do funcionário, e longe aqui de dizer que seriam funcionários fantasmas, mas sim por uma certa desorganização até administrativa ocorrendo, né? Essa questão de funcionários contratados recebendo salário, porém sem exercerem as suas funções, mas como eu disse, não é assunto para a gente debater agora. Bom, mas aí dentro desse contexto há obviamente essa necessidade, junto lá com o futebol, de uma redução de custos. Eram 38 jogadores aí com uma folha absurda, jogadores aí sem a menor qualidade até para vestir a camisa do Vasco e com salários considerados altos. Então houve aí a reunião do orçamento, da qual faz parte o nosso amigo Vitor Roma, que tomou como diretriz, obviamente de uma maneira coerente e correta, o direcionamento do corte desses gastos. E começou a partir daí a haver um certo mal-estar, um certo desentendimento, até porque algumas pessoas aí, algumas vinculadas à oposição e outras vinculadas aí até a própria situação, falando que não devia a imprensa fora aí, e a imprensa que a gente já sabe que tem essa postura anti-Vasco, deturpando, né, esses detalhes,
a tal ponto de que em dado momento foi dito, né, que os esportes amadores e olímpicos seriam dizimados do clube, o Colégio Vasco da Gama seria fechado, algo que, segundo os dirigentes do Vasco, em momento nenhum houve essa intenção. Mas o que mais chamou a atenção foi a falta de diálogo, né? E aqui a gente tem que, na verdade, ser justo, né, e coerente nas nossas análises, não na comissão de orçamento, que estava ali na prestação de um serviço a favor do Vasco, voluntário, né? É bom que se registre, mas sim da diretoria, né, que acabou não procurando ali os conselheiros em tempo hábil para estar conversando, para estar dialogando, para estar mostrando ali os projetos e planejamentos para o ano de 2013, para que todas as dúvidas fossem tiradas. Isso fez com que houvesse um mal-estar muito grande por parte até dos próprios conselheiros de situação, que somados a essa bomba de informações oriundas da internet e dos jornais de uma maneira geral, fizeram com que acabasse havendo um encaminhamento até mesmo para que a maioria dos conselheiros votassem pela reprovação na noite de ontem. Só dentro dessa palavra, dentro de tudo isso que eu já fiz aqui, uma explanação introdutória, queria que o nosso amigo Tadeu falasse aí se realmente o meu pensamento enquanto conselheiro e enquanto integrante também, né, do grupo de conselheiros que apoiam a atual situação, corresponde com a verdade, ou seja, uma desinformação, né, e uma falta de cuidado, né, de prestar os devidos esclarecimentos aí para os conselheiros em tempo hábil, numa total ausência de coordenação política, né, Tadeu? Eu acho que a palavra-chave é coordenação política. Você tem um corpo de conselheiros, esses conselheiros decidem o que ocorre no clube, eles precisam ser informados com antecedência. E as coisas foram feitas de uma forma assim, um pouco atropeladas. A comissão de orçamento, no meu entender, está fora de qualquer tipo de julgamento, porque o trabalho deles é técnico. Essa coordenação política teria que ser feita por nós, da diretoria administrativa, como um todo, né? E até existe um fator aí que facilita isso. Nós nos reunimos toda terça-feira no Vasco, às 18 horas, desde 2008. É fácil a gente se encontrar, não é difícil, as coisas ficam facilitadas sobremaneira, porque está todo mundo lá no mesmo dia, na mesma hora. Quando tem jogo na terça, a gente muda para quarta, isso facilita muito. Então, eu acho que faz parte de um crescimento político e precisa existir dentro do Conselho do Vasco, formado de pessoas novas. Isso é natural. Agora a gente tem que aprender com o que aconteceu e a partir de agora começar a construir de uma forma produtiva outras coisas. E essa construção, ela vai ser muito importante e vai ser profícua se tiver esse entendimento. No momento agora, foi uma coordenação, uma equipe que veio trabalhar para o orçamento. Mas daqui a pouco vai aparecer uma outra equipe que venha trabalhar para outro tipo de atividade, uma delas que a gente está ansiando aí para avaliação de contratos. Imagina se essa equipe que vem trabalhar, ela não é recebida e ela não é apoiada dentro das estratégias políticas. Porque direcionar as coisas dentro de um clube é muito complicado. É muito mais complicado do que uma grande empresa. Porque envolvimento é feito por pessoas apaixonadas e passionais que vivem o esporte no dia a dia. O lado racional é muito fraco, não existe praticamente, é só o emocional. Então, se você recebe qualquer equipe, no caso agora foi o orçamento, qualquer equipe para trabalhar, essa equipe tem que ser muito bem recebida, tem que ser muito bem direcionada e tem que ser feita uma coordenação política, porque ela não é obrigada a saber das nuances políticas. O Vasco tem uma característica política. Outra equipe, outro time, pode ter outra característica. Então o negócio fica complicado. A gente tem que saber conhecer a cultura para ajudar as pessoas que querem ajudar a gente. Esse é o entendimento que eu tenho. Isso aí. Vamos ver agora o Vitor, né, em relação à questão aí das ideias, né, dos planejamentos aí da Comissão de Orçamento, principalmente no que diz respeito, né, a esse enxugamento, podemos dizer aí, numa linguagem popular, de apertar o cinto
nesse início de ano aí, principalmente no primeiro trimestre, primeiro semestre, visando aí a reequilibrar as contas do Vasco, que passam, né, principalmente por um enxugamento do quadro de funcionários, hoje inchado, né, e que obviamente longe de querer, né, agir de uma maneira aleatória em cima de alguns determinados segmentos, tolhindo, né, os mesmos de funcionários. Foi uma ideia que tentou ser disseminada até de uma maneira equivocada, visando a expor a comissão e o próprio clube aí, imprensa fora, mas que na verdade não condiz em nada com a verdade, né, Vitor? Pois é, eu queria primeiro lembrar de um negócio que me ocorreu ontem no meio da reunião, depois de ter a primeira conversa com o Tadeu. Eu concluí o seguinte: olha só que coisa incrível, eu não tenho a menor ideia do que está passando pela cabeça do Tadeu, e o Tadeu também não tem a menor ideia do que está passando pela minha cabeça. Então, assim, a gente entrou em rota de colisão sem que a gente pudesse ter certeza dos planos de ambas as partes. Ou seja, para mim, a informação era: o Tadeu e o grupo lá do Tadeu eles vão votar contra porque eles não querem acabar com os esportes olímpicos, porque eles querem manter tudo como está. E o Tadeu, por sua vez, pensava o quê? Esse cara quer chegar aqui e cortar tudo. E, na verdade, não era nem uma coisa nem outra. Quando a gente conversou ali meia hora, por sua causa, Marcos, que você fez isso acontecer, quando a gente conversou ali por meia hora, a gente já viu: não, peraí, tem um meio do caminho aqui nessa história, tem um negócio que não é exatamente o radicalismo que anda pensar. E aí a gente caminhou por um texto em comum que acabou convergindo para o melhor do clube. Por que o melhor do clube, Marcos? Porque o Vasco não tem hoje condições de manter a situação como está. Eu até digo o seguinte: se as pessoas do Conselho Deliberativo fizerem, em algum momento, investigar e discutir a fundo por que a situação chegou nesse ponto, tudo bem, todos nós, como conselheiros, temos direito de discutir esse assunto. O ponto é que hoje, uma fotografia do Vasco hoje não permite que o clube continue desse jeito. E não sou eu que estou dizendo, a gente está aí, o Vasco não paga salários, o Vasco é considerado mal pagador. A gente tem que mudar essa linha, a gente tem que mudar esse discurso, porque senão o clube vai afundar. O Vasco, eu até hoje estava falando com um colega meu da imprensa, dizendo o seguinte: o Vasco precisa passar um ano recuperando parte da sua imagem, porque a imagem não vai ser toda recuperada em um ano, recuperando parte da sua imagem de mal pagador. A gente precisa ser um clube que cumpre nossos acordos, que cumpre nossos contratos. Senão a gente não atrai ninguém, não atrai jogador, não atrai parceiro, não atrai patrocinador, não atrai nada. Então, assim, hoje a situação do Vasco é 600 e tantos funcionários, um monte deles sem receber, o Vale Transporte não acreditado, se sai no jornal, o pessoal não recebe 13º, e aí a gente fica naquela situação de envergonhado, porque ninguém quer que isso aconteça, e ao mesmo tempo que a gente tinha de sustentar com isso, que era um time bom, que estava na frente durante muito tempo, fugiu para os nossos dedos agora. Então tem aí o Renê tentando montar um time novo, porque os caras que estavam com a gente foram embora, porque também estavam sem receber. Então, a análise do diagnóstico, que não foi eu que fiz, foi uma equipe checada pelo Francisco Moura, que é o diagnóstico financeiro do Vasco. O Vasco gasta mais de 40 milhões por ano para pagar serviço de dívida. Então, ou a gente resolve isso, ou a gente estanca a ferida, ou não vai parar de sangrar até a gente morrer. Essa era a mensagem que a Comissão de Orçamento queria passar. Mas nós, Márcio, o Tadeu, eu agora o Tadeu já sabe disso, nós fizemos orçamento em 5 dias. Então, a nossa função ali era corta, passa a régua e depois discute. Porque mais importante do que o detalhe, que o Tadeu foi no detalhe, mais importante do detalhe era passar a mensagem. E aí a gente conseguiu trazer isso à tona: olha, gente, nós vamos cortar tudo, porque senão esse negócio vai quebrar. Aí me surpreendeu, que é a comprovação do que eu falei no início, de que eu não tinha a menor noção do que passar pela cabeça do Tadeu e vice-versa. Um estudo extremamente bem feito pelo próprio Tadeu e pelo grupo dele ontem, mostrando onde cortar, quanto cortar, de que jeito cortar. Ou seja, os caras estão trabalhando nisso, eu não sabia. Eu estou trabalhando no negócio aqui, eles não sabiam.
E aí, enfim, quase que deu problema, mas volto a dizer, graças ao entendimento, as pessoas, a grande maioria das pessoas que estavam na reunião do Conselho Deliberativo ontem pensaram no Vasco, a coisa andou e a gente vai convergir para um ano melhor, tenho certeza. É verdade, e aí entra, né, justamente esse gancho, né, do que aconteceu. Tive uma reunião na quarta-feira, participei de uma reunião, na verdade, em que ficou decidido ali que o voto seria contrário ao orçamento, principalmente por essas questões aí de um suposto corte dos esportes amadores e olímpicos e a questão do colégio, que na verdade foi comentada também, uma eventual interrupção na prestação de serviços para os atletas vinculados ao Vasco. E, por outro lado, né, a gente tinha lá a palavra do Dr. Peralta dizendo que não tinha, né, nenhuma pretensão vinculada a esse tema de demissão de maneira aleatória, e quando chegamos lá, ontem, extraordinariamente cheguei até mais cedo que o tradicional, porque geralmente eu acabo chegando por conta do programa um pouco mais tarde, mas como foi realizado num dia que não tem programa, então ficou mais fácil de conseguir chegar cedo lá. Então já tivemos de cara, né, encontrei o Vitor, então já começamos a conversar, logo a seguir se aproximou o Tadeu, um pouco depois o Dr. Peralta, e a gente teve a oportunidade ali de estar conversando sobre o tema. E foi onde a gente chegou a essa conclusão que o Vitor falou ainda há pouco, e o Tadeu também. Era a mesma coisa que estava sendo dita, só que numa analogia, um estava falando em português, outro em inglês, outro em francês, outro em espanhol. Quer dizer, ficava difícil, né, um entendimento ali pleno de que estava se falando basicamente a mesma coisa e que bastava alguns ajustes ali, algumas composições para que tudo pudesse fluir. Foi onde foi feito o acordo de informação, né, que na verdade previa, né, de que não haveria interrupção alguma da prestação de serviços vinculados à Escola Vasco da Gama, ao Colégio Vasco da Gama, também em relação aos esportes amadores ou olímpicos, e que na verdade o que tem que haver, e isso é um ponto unânime de todas as pessoas de bem, é um corte, né, mas esse corte daquilo que é o excesso que existe em cada setor do clube, não só nesses aí dos esportes amadores e olímpicos, como de resto em todos os demais setores do clube. Futebol acabou de fazer isso agora, a parte administrativa vai fazer também, ou seja, todos os setores do clube. Então, acabamos chegando nesse entendimento ali que o Vitor, né, foi uma pessoa muito capaz, competente, né, e sábia, né, de estar indo conosco lá ao Moura para poder levantar essa questão, que depois, juntamente com o Tadeu, passou ali todo o detalhamento de como seria esse fluxo da sugestão, e que é bom registrar até que um e-mail mandado pelo nosso amigo Ricardo Haddad, lá, vice-presidente de quadra e salão, também foi importante, né, nesse desdobramento dessa busca, né, de um acordo, de um denominador comum, e a partir daí ficou estabelecido, né, de que a comissão de orçamento agregaria, registraria em ata de que em momento algum houve essa intenção, né, da extinção do Colégio Vasco da Gama, bem como dos esportes olímpicos e amadores. Apenas então somente haveria um corte de gastos, que aliás já tem sido feito com brilhantismo lá por todos os responsáveis pelas pastas, né? São números até verdadeiramente aterrorizantes, né? Visto, como eu disse, o inchaço que foi feito no Vasco, principalmente ali nas áreas de infanto-juvenil e de responsabilidade social. De cara, eu posso apresentar essas duas áreas aí, dentre essas aí que estão se discutindo, mas isso aí são coisas para nós fazermos em breve uma entrevista com o Tadeu, ele trazer aqui todos os números e todas as informações, mas são duas áreas nas quais realmente a coisa estava muito complicada e, sem dúvida, rasgando dinheiro. Como está rasgando dinheiro em outras áreas também, e as pessoas lá do clube já estão tendo essa informação e esse conhecimento. Então foi feito... Oi, Vitor. Deixa eu te interromper rapidinho. Claro. Só um minuto, cara. O que eu queria dizer é o seguinte: independente de onde vai cortar, de como vai cortar, e talvez por essa mensagem tenha ficado confusa no meio desse processo, o Vasco precisa fazer o que a gente faz na nossa casa. Que é assim, ó, quando a gente recebe, tem que fazer cabeça. Não posso gastar mais do que eu recebo aqui. E aí, onde a gente vai cortar, amigo, assim, é a decisão do grupo, da administração, seja ela o Roberto, os vices, o CEO que chegou agora, porque o fato é, o Vasco tem um teto lá de dinheiro para receber. A proposta da Comissão de Orçamento é que o Vasco não gaste mais do que vai receber. Porque, inclusive, eu usei um termo na minha coluna de 2 semanas atrás, que foi um tema que o Francisco Moura usou comigo, que é: o Vasco resolve o presente, sabotando, sequestrando e prejudicando o futuro.
hipotecando o futuro a taxas de 28% ao ano. Então, assim, o problema do Vasco hoje é um endividamento que custa muito para nós. Muito. Então, a conta é simples. Assim, olha só, nós temos tanto para receber, vamos pegar esse dinheiro que a gente vai receber e vamos distribuir. O que não der para caber aqui vai ter que cortar. Ou vai ter que cortar, ou vai ter que criar situações como o próprio Tadeu está criando. Correndo lá atrás do Instituto, lá no Lusitânia, o próprio Haddad também falou comigo que tinha lá um outro plano, porque inclusive eu expliquei para o Tadeu que temos um outro problema. Na situação atual, se o Tadeu trouxer um patrocínio para o futebol feminino, por exemplo, esse patrocínio entra na conta do Vasco, não vai parar no futebol feminino. Ele não vai lá no futebol feminino. Porque entra no Caixa Único do Vasco e é sequestrado por toda essa quantidade de obrigações e de adiantamentos e dívidas que o Vasco tem e que são sem solução. Entendeu? Então, esse é o ponto que a gente tem hoje, que é a mensagem que eu acho que a gente tem que passar. O Vasco não pode gastar mais do que recebe. É igual a gente está na nossa casa. Isso aí. E foi dito, né, conforme colocado, de que os esportes amadores olímpicos serão, a partir de agora, estarão caminhando em busca de serem superavitários, ou seja, gerindo os próprios recursos para que tenham seu autossustento, e é a partir daí que algumas instituições, fundações vão estar participando ativamente aí desse projeto, até mesmo de estar vinculando, mas também não é momento da gente estar falando em mais detalhes agora. Mas só um registro, né, Vitor, que até mesmo quando acontece isso, como por exemplo a Óticas Carol lá no vôlei, o próprio futebol feminino com seus recursos adicionais aí, oriundos de alguns lugares, acaba, onde entra também uma outra questão, né? Acaba não sendo direcionado para quem de direito, né? Para o setor que conseguiu, porque acaba sendo dentro do Caixa Único, tolhido ali por conta dessas dívidas e penhoras. Mas por outro lado também, ele amortiza, ainda que num percentual ínfimo, um pouco da dívida, né? Então é isso que tem que se trabalhar a partir de agora para ajustar, para que esses valores cheguem ao seu, digamos assim, ponto final, ao seu destinatário, que é o que muitas das vezes acabou não ocorrendo ainda nesse ano de 2012, mas com certeza absoluta, a partir de 2013, isso aí vai estar sendo equacionado também, chegando, né, ao seu ponto final. Mas dentro desse contexto ainda que eu estava comentando ainda agora, do acordo realizado lá, e que o Tadeu, né, como eu disse, foi o interlocutor lá em nome dos conselheiros, em nome lá também desses vice-presidentes, desses setores que teoricamente seriam atingidos, teve uma participação fundamental, e os meus parabéns aqui pro nosso querido Tadeu, como também pro nosso querido Vitor, que em momento nenhum, né, quiseram buscar para si o mérito, né, desse acordo, dessa possibilidade que tinha ocorrido ontem, da aprovação do orçamento, como eu disse, estava ali totalmente direcionada por parte dos conselheiros de situação, porque não existe mais aquele negócio de ir lá aprovar toque de caixa, vai-se lá comparecer para analisar a matéria e fazer o julgamento dela de acordo com o que seja melhor para o clube, né? E o parecer era justamente esse, né, o Tadeu, da votação contra o orçamento, mas que acabou revertida aí, graças a Deus, mediante esse bate-papo ocorrido lá, minutos antes da reunião, não é isso, Tadeu? O Vitor falou uma coisa muito interessante, que é a credibilidade que o público externo precisa voltar a ter no Vasco como bom pagador. E uma das nossas preocupações era exatamente essa. Como é que um clube que tem uma tradição nos esportes cria um colégio que tem, que foi pioneiro, assim como foi no pobre, do negro, de todas as classes sociais, cria um colégio e de repente acontece um negócio desse. A gente sabe que não era vontade da comissão de orçamento, mas a gente tinha que deixar isso muito bem claro. E um dos pontos que fez com que nós quiséssemos deixar isso claro foi exatamente esse que o Vitor falou aí, que é muito importante. Nós temos que voltar a ter credibilidade. Agora, os esportes, eles precisam... Eu quero ir um pouquinho além. Não são os esportes que precisam se tornar autossuficientes. As sub-áreas de negócio, o patrimônio precisa urgentemente se tornar uma sub-área de negócio. Para nós vai ser difícil, porque o Vasco não tem. Mas acredito que com o auxílio do Vitor, de todo mundo, isso aí vai gradativamente ser muito natural dentro do clube.
Então, isso é um processo. Que naturalmente vai acontecer, mas que precisa ter força de vontade para que nós saiamos dessa estaca zero, nós saímos desse momento inercial. É nosso sonho, nos esportes olímpicos já há algum tempo, transformar eles em autossuficientes. Mas a gente também não pode ficar órfão, né? Nós temos um pai. De repente a gente não pode ser colocado no meio da rua. Agora o pai tem que virar e falar assim, olha, você vai aprender a andar, a partir do momento que você andar, você vai ter que criar vida própria. E não vai ser difícil, não é difícil. Basta que todo mundo ajude. E Márcio, você com o meio de comunicação, vai ser importante nesse processo. A gente sempre precisa um exemplo. Porém, com esse procedimento feito previamente ali, antes até da abertura da reunião, esse ajuste, digamos assim, optou-se a partir dali pela aprovação, inclusive vários conselheiros vieram, né, fazer a consulta de como proceder mediante a esse ajuste feito, não é, Tadeu? Você não perde de milagre, você viu a quantidade de conselheiros que levantavam e me perguntavam votar como, você que presenciou isso, não foi? Isso aí, também. Mas eu queria deixar claro também que nós sabemos que a peça orçamentária ela tem que ser flexível, como todo projeto tem que ser flexível. Então não nos apavora o orçamento. O que nos apavorou foram os esportes olímpicos e o colégio. Que eu acredito que o pessoal que trabalha no orçamento não pensou nesses cortes, né? Mas isso não estava bem claro dentro daquela peça. Porque está arriscado aparecer um gestor que vira e fala o seguinte, olha só, se o Conselho Deliberativo aprovou um documento em que está zerado os esportes olímpicos e o colégio, então eu posso acabar com eles, mesmo que temporariamente. E o nosso medo era esse, porque o terminar temporário pode ser muito difícil voltar. Eu vou dar um exemplo para você, Márcio. Em gestões anteriores, e eu fui funcionário do clube em 2002, nós tínhamos uma receita que hoje corresponderia àquelas escolinhas de infanto juvenil de algo em torno de R$80 mil. Eram mais de 3.500 crianças dentro do Vasco, e hoje em dia não acontece isso. Isso daí é uma dívida nossa, nós vamos ter que resgatar isso aí com as administrações anteriores. Por isso que é o nosso receio. O nosso receio foi exatamente nisso, e não contra o orçamento. Isso aí, né? Justamente a preservação, né, da história e das tradições do Vasco, que em momento nenhum, como eu já disse, né, foi buscado que isso daí ocorresse, porém a falta de comunicação, a falta de coordenação acabou gerando toda essa problemática aí que, graças a Deus, conseguimos contornar com a ajuda do Vitor, com a ajuda do Tadeu, com a ajuda lá do nosso amigo Moura, com a anuência do presidente Roberto Dinamite, do primeiro vice-geral Antônio Peralta, e ao final tendo aquele resultado ali magnífico. E a partir daí, né, seguiu-se a reunião, em dado momento ali, até antes do prazo estipulado para a abertura das pessoas poderem expressar as suas opiniões, o presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda, pediu a palavra para que estivesse, né, ali fazendo um registro. E aí, depois de já todo esse acordo, todo esse ajuste feito, como eu disse, né, que contou com a participação do Tadeu, do Vitor, minha, do Moura, com a concordância do Roberto Dinamite e do Antônio Peralta, o presidente Eurico Miranda, do Conselho de Beneméritos, se levantou para pedir, né, para que houvesse ali a inclusão de números, né, simbólicos dentro desses esportes, né? E aí entra, né, o primeiro registro que eu gostaria de fazer aqui, que é uma mentira descarada de algumas pessoas aí na internet, em dizer que foi o presidente do Conselho de Beneméritos quem salvou, entre aspas, a manutenção e a continuidade desses esportes amadores e olímpicos, bem como do Colégio Vasco da Gama,
até mesmo porque em momento nenhum isso foi pensado e foi planejado. Concorda comigo, ô Vitor, de que isso daí foi um factoide lançado aí, basicamente com o objetivo de atrair fatura política? Pô, cara, eu fico impressionado como as pessoas estão sempre preocupadas em transformar algo em feito político, entendeu? Eu acho o seguinte, cara, o Eurico ontem, todo mundo sabe das restrições que tem o Eurico, a gestão do Eurico e tal. Mas ele ontem ele enxergou o óbvio, assim, pô, vamos buscar um entendimento, faz isso aqui, a gente fazia assim na nossa época, e na verdade o que ele fez foi corroborar um acordo que a gente fez. Não foi corroborar porque ele foi lá e conversou com a gente e falou, não, foi porque ele enxergou da mesma forma que nós. E ele foi lá e corroborou o negócio. Agora, o pessoal fica querendo criar factoide, eu sinceramente, e eu me pergunto, isso é importante? É importante criar esse factoide político de que o Eurico salvou, o Eurico fez o papel dele ontem como presidente do Conselho de Benemérito, não há nem o que reclamar da atuação dele na reunião de ontem, e ele nem pediu para si essa autoria. Ele contribuiu com a reunião como todos poderiam contribuir, aliás, com raras exceções, eu diria que com uma exceção, todo mundo ontem contribuiu para a reunião. Então, eu preciso nem comentar muito, mas porque eu já estou acostumado com esses factórios aí que vêm daí, que são o de sempre, né? É verdade. Pode falar. Só para complementar o que o Vitor falou, ele não foi o único que falou sobre o assunto. Mas 3 pessoas falaram do mesmo assunto, com ideias semelhantes. É verdade. E aí outra coisa, eu creio que nasceu, né, a ideia da sugestão até por conta da própria palavra do Moura, que no transcurso da sua palavra ali, de apresentação do orçamento, fez questão de registrar, né, que estava incluindo, né, em ata esses registros ali de uma maneira clara com relação a essa não extinção ou prejuízo aos esportes amadores e olímpicos e ao Colégio Vasco da Gama. Então foi nesse gancho aí que o Eurico Miranda pegou e fez essa palavra. Volto a registrar aqui, nenhuma observação contrária à postura dele, que mais uma vez eu considerei pró-Vasco, assim como por ocasião lá daquela concessão do prazo de 60 dias. Então, somente palavras elogiosas aqui, somente aqueles puxa-sacos de plantão que na hora lá de fazer algum registro fazem de maneira deturpada e visando, né, iludir e ludibriar aos vascaínos. A minha palavra aqui não é direcionada ao Eurico, mas sim àqueles os quais parecem e dizem, né, que seguem, mas que na verdade só o afundam. Mas tudo bem, isso é história para uma outra ocasião. E também me causou surpresa uma declaração do Globoesporte.com, né, atribuída ao Leonardo Gonçalves, de que ele tinha dito que o Eurico fez isso porque conseguiu lá a inserção de 2 milhões para o Remo. Não teve em momento nenhuma discussão em relação a isso. Em momento nenhum foi incluído mais 2 milhões para o Remo. Teve isso, Vitor? Ou eu estava dormindo na reunião na hora e não vi? Cara, olha só, inclusive, o que você não comentasse em declarações desse cidadão, porque... Aí que tá, Vitor, o comentário até não foi nem em relação à pessoa, mas sim em relação à questão da inserção de 2 milhões para algum acordo, né? Porque não teve nada disso ali. Nada disso, o Eurico deu um exemplo. Uhum. Por exemplo, eu vou lembrar o exemplo que ele deu. Ele lembrou o seguinte: o orçamento prevê 17 milhões em patrocínios novos. O IAI que prevê 19, pega esses 2 e distribui. Não faz diferença nenhuma. Foi isso que o Eurico falou, e ele está certo. Ele está certo. Ele não deu 2 milhões para botar. Não fez nada disso. Ele deu exemplo usando uma linha de complemento de caixa, que era 17 milhões para patrocínios adicionais, e falou assim,
como se fosse uma dica. Olha, se fosse na minha época, eu faria assim, eu botaria para 19, pegaria mais 2 e distribuía só para não ficar zerado. Foi isso que ele falou. Ele não deu 2 milhões para ninguém. Foi uma espécie de sugestionamento, né? E aqui eu vou dizer, o programa Só da Vasco, eu particularmente me orgulho, que estamos no ar desde 2005 com 0, né, de processo, até mesmo porque nos orgulhamos de sempre falar, né, das atividades das pessoas em relação ao Vasco e jamais de vida pessoal. Então, o presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda, eu mesmo já disse para ele que o microfone está aberto aqui quando desejar falar, né? E o Leonardo sabe disso. Em relação, como foi citado o nome dele aqui, assim como o do Eurico também, caso queiram fazer a defesa explicativa, né, dessa reportagem, ou até mesmo desmenti-la, ou esclarecê-la, né, a gente sabe como é que a imprensa gosta de inventar e de deturpar, como não foi falado por ele, foi escrito por alguém. Então está aqui aberto o microfone, né, para que possa participar conosco e tecer todos os esclarecimentos aqui vinculados a esse tema. E para finalizar em relação a essa questão ainda, dentro até de uma outra questão que o Tadeu falou, nós já estamos apresentando a sugestão, já que o Conselho Fiscal é aquele conselho que examina, né, a situação após ela transcorrida, que seja criado lá no Conselho Deliberativo uma espécie de comissão de finanças. Essa comissão de finanças, finanças eu estou usando aqui um termo que obviamente em termos de nomenclatura pode ser mudado, mas cujo objetivo é ser partícipe no momento em que o contrato é fechado e dar o aval, desde já, do Conselho Deliberativo, ou seja, para que contratos que venham a ser lesivos ao Vasco, não de maneira dolosa, né, mas às vezes por um detalhe, uma vírgula fora do lugar, podem trazer prejuízos grandes ao Vasco. Já tivemos isso aí diversas vezes, o contrato do Habibs, o próprio contrato aí do Vasco Camilo recentemente e outros tantos mais. Então essa comissão examinaria os contratos no seu nascedouro, né? Faria uma minuta corretiva caso necessário, mas já ajustaria no princípio, né, do fluxo do contrato essas correções para que o Vasco pudesse estar protegido sempre. Então essa é uma proposta que vai ser apresentada em breve lá no Conselho Deliberativo para que essa comissão seja criada até mesmo para poder fazer esses acompanhamentos. Seguindo em relação à reunião, né, nós tivemos ali o exame da matéria, tivemos ali uma sugestão do grande benemérito Pedro Valente, no sentido de que houvesse digamos assim, fosse nomeada uma nova comissão, fosse refeito, né, o orçamento para ser examinado numa ocasião futura. Pensamento esse que foi o mesmo lá do Grupo Cruzada Vascaína, que foi algumas vezes lá o plenário para defender essa tese do Pedro Valente, em algumas delas até com textos já pré-escritos e fez lá a defesa dessa matéria de concordância com o Pedro Valente, mas ao final acabou prevalecendo a tese, né, de que o orçamento proposto pela diretoria, com esses ajustes aí sugeridos pelo Tadeu e com a concordância da Comissão de Orçamento, através do Vitor e do Moura, e também da inclusão do pedido do presidente do Grande Benemérito, Eurico Miranda, de que numericamente tivesse incluído ali, atribuído um valor, um remanejamento, digamos assim, no orçamento de 2013, ele ocorresse. Então essa foi a proposta aprovada por maioria, com isso o orçamento aprovado por cerca de 2/3 daqueles ali presentes. Então, falando em termos de resultado final, o Vitor, a gente pode considerar que vai haver então, né, esse remanejamento por parte de algumas contas, uma mera redistribuição, né, em que o valor final ele não é alterado e que nos próximos dias vai estar tudo pronto, obviamente, né, sem nenhuma necessidade de uma nova análise por parte do Conselho Deliberativo e, consequentemente, já devidamente autorizado, né, para a diretoria administrativa do Vasco, juntamente com os vice-presidentes, iniciar a sua execução, não é isso? Eu hoje falei com o Moura à tarde. A gente vai ficar fora do circuito do orçamento aí. Só nesse fim de semana.
e vai poder contribuir para que essa discussão lá no ano que vem seja mais simples, seja mais fácil, entendeu? É verdade, eu concordo com você e isso é importante até mesmo para que se projete, né, os orçamentos do ano seguinte, que embora a gente saiba, né, que é uma previsão orçamentária, mas obviamente que quanto mais próximo do real for, melhor. Embora, obviamente, eu canso de dizer isso, né, não tem que seguir ao pé da letra, até mesmo porque se você for seguir ao pé da letra, você vai até prejudicar o clube. Imagina, você orça a receita num determinado valor, mas em dado momento você consegue aí um patrocínio maravilhoso aí que triplica o valor previsto. Ah não, você não vai poder estar fazendo porque o orçamento está ali dizendo que aquela receita é de X. Pois não, Vitor, pode falar. Márcio, as grandes empresas, as multinacionais, as grandes empresas mesmo brasileiras, elas fazem revisões de orçamento trimestrais. Justamente porque com a situação hoje mutável do jeito que ela é, você faz um orçamento hoje, daqui a 3 meses algo pode mudar, como você mesmo citou um exemplo. Então, hoje, as grandes empresas, elas fazem seu orçamento, em março já fazem uma revisão do orçamento, reprojetam o ano, em julho avaliam o que foi executado, reprojetam o segundo semestre. É comum, acho que é comum. O que a gente não tem no Vasco é uma cultura de orçamento. Então, eu imagino, o que eu gostaria é que a gente montando essa comissão, a gente pudesse começar a criar essa cultura, que contribui para os próximos anos, sem dúvida. Vitor. É verdade, depois nós Vitor, na gestão de mega evento esportivo, esse planejamento orçamentário é feito pelo projeto base, dentro do projeto base. Uhum. E dentro do projeto base, quando você começa, como é um mega evento, você vai ter vários projetos, com vários orçamentos, seria como se fosse os centros de custo lá no Vasco, né? Uhum. E condiz com o que você está falando nas grandes empresas de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Deveriam ser uma comissão permanente para já estar preparando, fazendo essa reestruturação, vamos dizer, bimestral, mas já está preparando o orçamento concomitantemente do próximo ano. Bastante razoável isso, bastante razoável. Inclusive até com uma flexibilização percentual para que pudesse no custo do ano fazendo os ajustes necessários na área A, na área B, na área C. Vitor, vocês trabalhando dessa maneira, vocês vão obrigar o Vasco a organizar uma outra área, que é a área operacional das finanças. Desde que começou o futebol feminino em 2009, eu estou tentando criar uma carteira de futebol feminino em tanto de custo no financeiro, e eu não consigo. Eu hoje tenho no futebol feminino todo o meu controle de caixa, sei quanto entrou, quanto saiu, e existe uma dificuldade lá dentro do financeiro por causa da cultura de que tudo que entra é caixa único. Esse é um problema que eu acho que tem hoje, como eu falei. Isso aí. Eu no futebol feminino eu tenho esse controle, mas é meu, e eu não consegui, vamos dizer, dar vida a ele dentro do financeiro. A vida dele ainda está muito tênue, existe já. Hoje em dia o pessoal até brinca comigo, o futebol feminino está devolvendo dinheiro. Está devolvendo dinheiro, nós fizemos um planejamento, sobrou dinheiro, a gente tem que devolver o dinheiro. Isso aí passa, Tadeu e Vitor, até por uma organização adicional, né? Porque eu particularmente considero que o melhor nesse contexto aí, até por essa linha aí de caixa única que foi adotada, que nesse contexto aí se torna até contestável no que diz respeito à busca da autossustentabilidade dos esportes amadores e olímpicos, porque o certo nesse contexto seria cada esporte ter a sua conta, né, e poder fazer... Mas Márcio,
Pois não, Vitor. O problema hoje não é nem a questão de ter uma conta e o caixa único. A questão é que qualquer dinheiro que entra é tomado por uma situação financeira caótica. Não, concordo com você. Então, eu consigo compreender. Uhum. Veja bem, olha só, a administração do caixa de uma empresa com finanças caóticas, ela é mole de criticar quando você não está perto, mas está lá no dia a dia é horroroso. É horroroso. E eu vou te falar, eu não consigo fazer nenhuma crítica a pessoas que trabalham nesse nível de estresse, porque você não sabe como é. É verdade. Então, o ponto, se o Vasco fosse uma empresa que o dinheiro está lá na conta, e aí o caixa único prejudica o esporte olímpico, tudo bem, eu aceitaria crítica. Mas na situação atual, onde tudo que entra, ou você usa correndo ou vai para uma penhora, o problema é a própria situação não permite que aconteça nada, não tem jeito. Não, entendi, só o gancho que eu registrei aqui no diz respeito ao Vasco. Eu falei de uma maneira global, né, de que o procedimento organizacional adequado, embora isso aí, obviamente, como eu disse, é um tema polêmico, complexo e que demanda discussão, porque um vai ter uma visão A, outro vai ter uma visão B, mas nesse contexto aí, esquece o lado caótico. Primeiro, vamos esquecer o Vasco. Segundo, vamos esquecer o lado caótico. Agora, na parte organizacional, no meu modo de entender, claro que o Tadeu pode ter a opinião dele, você, Vitor, a sua, mas no meu modo de entender, cada esporte tem na sua conta e administrando ali, claro, em conjunto com o financeiro, com a vice de finanças, seria o ideal, né? Porque você conseguiria até mesmo visualizar o que aquele esporte está produzindo, né? De autossustento, de pagamento da sua folha, né? De funcionários, de atletas de uma maneira geral, e com isso, ao final, como bem disse o Tadeu mais cedo, até está devolvendo dinheiro ao clube, ou seja, ao final, mede uma espécie que zerando o caixa no final do exercício, para que cada esporte pudesse estar contribuindo, né, com o engrandecimento do clube com um determinado montante. Mas isso é um muito momento. Eu sou a favor, em condições normais, eu sou a favor de descentralizar o caixa. Mas em condições normais. Hoje, infelizmente, não dá, até porque mesmo que tivesse 50 contas, todas elas seriam atingidas. Natal Penhora online, não é isso? No estágio bloqueio, não teria jeito. Todas elas acabariam sendo vítimas do mesmo jeito, não adiantaria absolutamente nada. Meu querido Tadeu, algo mais a acrescentar? Eu gostaria de só de ressaltar que há muito tempo, você sabe disso, já tive a oportunidade de comentar outras vezes no seu programa, o nosso sonho é que esses esportes se tornem mais suficientes. A gente precisa de alguns passos para isso. No momento, vamos dizer, o Vasco paga o funcionário. A gente corre atrás do patrocínio para viabilizar o esporte. Num segundo momento, a gente tem que correr atrás o Vasco parar de pagar os funcionários e o próprio projeto pagar o funcionário. E aí a gente fecha o ciclo. Então, isso daí deve ser temporário. A gente, se Deus quiser, vai conseguir isso daí com o tempo e o Vasco vai conseguir manter esses esportes e até melhorar esses esportes. E eu também acredito numa outra coisa. Nada na natureza acontece por acaso, né? Então, esse antagonismo inicial que existiu aí entre o orçamento, o nosso grupo de conselheiro, o Vitor e eu, foi planejado pelas energias superiores para que a gente conseguisse conversar e encontrar algumas soluções. E em conversa com o Vitor, ouvindo o que o Vitor falou ontem, agora, ele deu muita luz em algumas coisas que nós já estávamos pensando, e ele pode ter certeza que ele está nos ajudando de uma forma direta e de maneira indireta, e também acredito que a gente também tenha colaborado com alguma coisa. Nada acontece por acaso. E eu sempre consigo enxergar o lado bom das coisas dentro de um processo caótico. O lado caótico serviu para nos unir, agora vamos tirar o proveito bom dessa história toda e nos tornar parceira para que agora nós construirmos como um todo esse processo. Meus parabéns ao Vitor aí, espero que ele se sinta reanimado em suas forças para, junto com o Luiz Moura, continuar esse trabalho e que, depender do nosso grupo e de qualquer pessoa
acredito até da oposição, que depender, eu acho que a gente vai se unir para conseguir tirar o voto dessa situação difícil. Eu queria dar os parabéns em especial ao Vitor. Foi uma feliz coincidência ter conhecido. Começo a admirar muito ele. Dar os parabéns a você por ter sido sensibilidade dentro desse processo todo, ter ajudado muito ao Vasco. E dar os parabéns a todo o conselho ontem pela forma. A melhor coisa que aconteceu ontem foi o exemplo de democracia. Todo mundo falou. Oposição, você sente hoje duas oposições muito claras, sente uma situação que aceita ouvir a oposição e que não extravasa de uma forma que não seja cavalheirista. Eu acho que isso daí foi a grande lição de ontem. Meus parabéns a todo mundo. É verdade. Só um registro adicional, Tadeu, na verdade a gente enxerga hoje 3 oposições, né? Tem a oposição aí, isso aí, dos dissidentes, né? Que também fez uso muito lá ontem do microfone, na minha opinião até de maneira absolutamente inócua, né? Mas tudo bem, isso aí é direito de cada um fazer a expressão da sua opinião, então só um registro, né? A opinião histórica, que é aquela lá vinculada ao Eurico Miranda, a oposição aí que foi eleita na eleição de 2011, que é a da Cruzada Vascaína, dos dissidentes aí que estão. E eu sempre disse, e volto a repetir, que eu não falo de grupos, né? Eu falo de pessoas, uma a uma, né? Então aqui, jamais as pessoas vão me ver criticando o grupo A ou o grupo B, porque como eu disse, não gosto de generalizar, prefiro fazer as tratativas nome a nome, quando a ocasião assim permitir e houver necessidade. Meu querido Vitor, suas palavras finais aí vinculadas a esse tema. Bom, cara, eu queria agradecer você pela oportunidade de passar pela primeira vez aí pelo teu programa. Agradecer as palavras do Tadeu, dizer que se o Vasco tomasse como exemplo o que aconteceu ontem, duas pessoas que chegam numa reunião com sentimentos opostos um pelo outro, por razões erradas, sem nem se conhecerem, se o Vasco tomasse esse exemplo para outros casos em que tanto ódio, tanto rancor, sem pessoas que nem se conhecem, a gente estaria em outra situação. Eu ontem aprendi muito, talvez tenha sido nesse meu período de Vasco o dia que eu mais tenho aprendido, porque aprendi com todo mundo. E foi uma noite de vitórias do Vasco, da democracia do Vasco, como o Tadeu muito bem falou, e enfim, sobretudo dos vascaínos que querem que esse momento passe. Eu queria lembrar uma coisa só: o orçamento, como você mesmo cansa de dizer, Márcio, é uma peça que está num papel. A execução do orçamento é uma tarefa muito mais complicada do que fazer o orçamento. Então, assim, eu acho que no momento D+1, ou seja, agora que a gente está aqui com o orçamento aprovado, com as mudanças sendo feitas para distribuição, a gente precisa se preocupar e até aproveitar esse momento de entendimento do nosso grupo, como o Tadeu muito bem falou, para cobrar e acompanhar a execução do orçamento. Volto a dizer, eu acho que não pode mais se envergonhar de ser um clube que não tem dinheiro para pagar as contas e a conta de água que seja. Eu acho que não pode mais passar por isso. A gente é muito grande para passar por isso. A torcida sofre, o meu filho sofre, os filhos dos vascaínos sofrem, os netos dos vascaínos sofrem. Não dá mais. Então a gente precisa caminhar na execução das coisas que o Vasco para se tornar um clube profissional que ainda não é. E eu queria finalmente agradecer a você, Márcio, que foi, como o Tadeu falou, teve a sensibilidade de perceber que dava para consertar o negócio. E agradecer finalmente, últimas palavras, as palavras do Tadeu, dizer que eu agradeço muito o que ele falou e a recíproca é verdadeira. É aquele caso que eu chego em casa e falo assim, pô, eu não imaginava que esse cara fosse tão gente boa. E as pessoas não sabem, né, o Vitor e Tadeu, que ontem o nível de animosidade era tal, que comecei a conversar com um, daqui a pouco se aproxima um, daqui a pouco se aproxima outro, mas o clima de animosidade, né, por conta desse mal entendido entre o Vitor e o Tadeu era tal, que basicamente um não queria dialogar com o outro, né? E isso daí que foi o mais bonito que você falou, né Vitor? E que acabou havendo, né, esse congraçamento, esse entendimento ali a favor do Vasco, né? E que bom, né? Depois de ver aquelas suas palavras ontem, né? Num dado momento até
chateado, né, revendo, né, os conceitos, reanalisando até o ponto de vista alheio, né, e fazendo uma reflexão. E o Tadeu é a mesma coisa, né, com um pensamento pré-concebido, fruto de algumas questões preliminares, mas depois na conversa, no diálogo, tendo essa revisão de conceitos. Foi basicamente isso que aconteceu também, né, Tadeu? Foi exatamente isso aí. Mas no final tudo deu certo, o que eu falo. Vamos tirar o lado bom. Isso aí. O lado bom é o mais importante, a gente sempre tirar. Não, mas o foco, Tadeu, dessa colocação, ela vai de encontro a uma questão, Vitor, de que muitas das vezes algumas pessoas se digladiam aí sem nem sequer se conhecer, sem nem sequer ter ouvido uma a outra, né? E acaba havendo já um grau de antipatia e de rebeldia tal uma contra a outra absolutamente inesperada, né? Para não usar outro termo. Né, inverossímil, porque não tem absolutamente motivo algum. Pois não, Tadeu? Mas isso aí que você está falando é o velho problema que a gente sempre fala. O problema do Vasco é a comunicação. E essa comunicação, quando ela é feita de funcionário para conselheiro ou de funcionário para um diretor estatutário, ela é completamente diferente quando ela é feita dentro do universo dos conselheiros, dos diretores, dos vice-presidentes. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, o Vasco hoje tem um problema também gravíssimo, que é os diretores não ocuparem as diretorias que precisam ser ocupadas. Precisava um diretor estatutário lá dentro do financeiro. Quando, isso está previsto no estatuto, quando o Vitor Oma, com a equipe dele, chega para fazer o orçamento, é diferente ele ser recebido por um diretor que é conselheiro, entende? O objetivo dele é o objetivo de amor pelo clube, que nem sempre acontece de um funcionário para o clube. A relação funcionário com o clube é muito fria às vezes, entende? Então precisa ter essa comunicação política, e essa comunicação política ela é complicada. Porque não existe um diretor dentro de diversas áreas do clube. Isso não acontecia na época do Calçada, na época dos outros presidentes, porque todas as diretorias eram ocupadas. Entendeu? Isso aí, é verdade. É verdade. O que você está falando é verdade. E isso só vem, né? E eu já tive a oportunidade de falar isso com o Roberto Dinamite, ele que é deputado estadual na sua vida pessoal. No clube lá, ele é o nosso governador. E nós, conselheiros, somos os deputados. E dentro de qualquer local, de qualquer Assembleia Legislativa, dentre os deputados existem as lideranças. Né? Então é fundamental essa conversa com os deputados, conselheiros, né? E também com as lideranças dos conselheiros. Isso é fundamental para que você junte forças, unifique ideias e com isso alguém tenha a ganhar o Vasco. Eu queria lembrar que eu já dei ideia lá no conselho, na reunião do conselho, de nós fazermos simpósio de gestão do esporte. E eu já estou em contato com a Gama Filho, junto com um dos conselheiros, que é vice-reitor da Gama Filho, que é o Gilberto Chaves, para nós fazermos esse simpósio lá pelo menos mês de março, tendo em vista que vem o carnaval aí. E aí eu queria convidar o Vitor para ajudar a gente, você para ajudar, para a gente fazer esse simpósio, que seria importante para o Vasco, seria um negócio até diferente, tendo visto que outros clubes não fizeram ainda. Com um prazer. Isso aí, com certeza absoluta, pode contar comigo também. Meu querido Vitor, obrigado aí pela presença, pela estreia aqui no Sada Vasco. Como eu disse no início, espero que seja a primeira de muitas vezes. Vamos ter oportunidade aí de estar conversando nos próximos dias, até mesmo para poder estar alinhavando e conversando sobre algumas coisas aí para 2013, sempre buscando aí um Vasco em primeiro lugar. Muito obrigado, um abraço aí em toda a sua família, uma boa entrada aí de ano novo, feliz 2013 para você e para a família, muita saúde, muita felicidade, que seus projetos e sonhos pessoais sejam alcançados. Valeu? Valeu, cara. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Tadeu. E um grande abraço para todos os vascaínos que estão nos vendo e que a gente possa ter um 2013 mais calmo. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tadeu, a mesma coisa. Isso aí, a mesma coisa para você. Feliz ano novo aí. E para ti, para tua família, que seus sonhos e anseios pessoais aí, principalmente vinculados ao Vasco, sendo recheados de êxito nesse ano novo, Tadeu. Obrigado aí.
ano de 2013 para todo mundo. Valeu. Então, tivemos aí a participação dos conselheiros vascaínos Vitor Roma, que é o responsável lá um dos responsáveis pela Comissão de Orçamento, e o Tadeu Corrêa da Silva, que é vice-presidente de Infanto Juvenil e também uma das pessoas designadas ontem lá para estar falando em nome do grupo de conselheiros voluntários, que queiram alguns ou não, a maior força política hoje existente dentro do clube, que acaba fazendo com que muitos resultados positivos acabem ocorrendo para o nosso amado Vasco, um momento conturbado. E aí a importância, né, muitas vezes as pessoas questionam, Charles, de estar se detendo em algum tema. Esse tema financeiro é fundamental, porque é daqui que surge, né, a possibilidade de você estar tendo os recursos para fazer as contratações que o Vasco tanto necessita, de estar direcionando, né, os gastos para evitar com que jogadores sejam contratados sem critério nenhum, sangrando os cofres do clube e fazendo com que nós passemos, né, essa vergonha e essa dificuldade aí de pagamento de salário e outras despesas mais. Então é fundamental você ter um orçamento enxuto, né, você ter uma projeção financeira enxuta para que o Vasco possa avançar cada vez mais. Como eu disse aqui, fizemos uma citação aqui do presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda, fazendo um registro aqui quanto à postura dele. Na verdade, o registro não foi nem em relação a ele foi até elogioso, mas o crítico em relação àqueles que dizem o seguir, mas que na verdade, pelo que eu vejo, buscam afundá-lo. E também fizemos citação ao Leonardo Gonçalves por conta de uma matéria aí do Globoesporte.com, em que foi atribuída a ele uma afirmativa, que pelo que nós acompanhamos lá no curso da reunião, aquilo que está na matéria não foi falado, então fica aqui o microfone aberto para o Leonardo. Vamos entrar em contato com ele, apesar de sabermos que ele ouvinte assíduo do Soda Vasco, deve estar com certeza ouvindo agora, para que possa aqui manifestar, né, as suas opiniões e impressões em relação a esse tema. Também fizemos citação ao Pedro Valente, se quiser também participar aqui, que fique à vontade para poder exercer o direito dele de estar respondendo aquilo que eventualmente ele considere como necessário de esclarecimentos adicionais.